Vamos então para o primeiro sermão dessa série, Entendendo a Comissão. E o nosso texto é Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o versículo 20. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. Entendendo a comissão. Mateus capítulo 28 é um texto extraordinário, porque ele começa com a maior notícia de todas. Se você ler comigo do verso 1 ao verso 10, você tem a notícia da ressurreição. Essa é a maior notícia de todas. E então, no final, do verso 18 ao verso 20, você tem a maior missão de todas, que é a evangelização, que é a nossa grande comissão. Bom, o que é essa grande comissão? Como que é a missão que o Senhor nos entregou? Em primeiro lugar, nós vamos observar, verso de número 18, esse é o primeiro ponto do nosso sermão, a autoridade da missão. A autoridade da missão. Diz o texto no verso de número 18, Jesus falou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que a nossa missão é global? Porque tudo pertence ao Senhor. Não há 1 centímetro cúbico no universo que Jesus não possa dizer é meu. Ao Senhor pertence todas as coisas. Todo pedaço de terra desse nosso planeta pertence ao Senhor. Por isso ele diz, toda autoridade me foi dada, todo poder me é dado no céu e na terra. Essa é a autoridade da nossa missão. É o Senhor Jesus. Então ele está dando essa ordem e nós temos essa autoridade. Missões não é uma sugestão a ser considerada. Missões é uma ordem para ser obedecida. E aqui nós temos no verso 18, a autoridade da missão. No verso 19, nós temos o modelo da missão. Como que nós cumprimos essa missão? Verso 19, ide, ensinai e batizai. É assim que nós vamos promovendo o evangelho no mundo, indo, ensinando, batizando, ou seja, fazendo discípulos. Na medida que nós caminhamos, nós precisamos fazer discípulos. Se você está na faculdade, lá é o seu ambiente de fazer discípulos. Se você está no seu trabalho, lá é o ambiente de você fazer discípulos. Na sua rua, no dia a dia, faça discípulos de todas as nações, ensinando a palavra de Deus e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o modelo, este é o nosso chamado. Indo, ensinando e batizando os novos discípulos do Senhor Jesus. Agora, no versículo 20, na parte A, nós temos o conteúdo da missão. Você percebeu isso? No versículo 18, nós temos a autoridade da missão. No versículo 19, nós temos o modelo da missão. E agora, no versículo 20, a parte A, nós temos o conteúdo da missão. O texto diz, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Há um conteúdo dessa missão. E o conteúdo dessa missão é a palavra de Deus. Nós precisamos ensinar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Essa é a importância de nós pregarmos a palavra. É a palavra que liberta. É pela palavra que no nosso coração a fé é gerada. Então nós precisamos pregar a palavra, a mensagem do Senhor Jesus, que é o Evangelho. A nossa missão não é uma missão sem compromisso, em que nós falamos qualquer coisa, não. Nós precisamos ouvir a instrução do apóstolo Paulo, 2 Timóteo capítulo 4, prega a palavra. Este é o conteúdo da missão. Nós precisamos instruir os nossos irmãos no caminho da fé e encorajando a todos a uma vida de discipulado mediante a obediência da palavra de Deus. E por último, por fim, nós temos a promessa da missão. Está lá na parte B do versículo 20, diz o Senhor, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Essa é a promessa da missão. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos avançar na nossa missão, quer seja missões transculturais, talvez. Lá na sua igreja, líder, tenha jovens que têm um chamado transcultural para outra nação, para outro país, para outra cultura. Mas nós precisamos entender que esse chamado não é apenas transcultural, esse chamado é, antes de tudo, um chamado local.
que nós possamos pregar a palavra de Deus com ousadia, pregar a palavra de Deus com firmeza, com alegria, porque nós temos uma promessa. Qual é a promessa? O Senhor Jesus está conosco. Ele não nos deixa. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Essa promessa não apenas nos encoraja, mas também nos capacita, lembrando-nos de que não estamos sozinhos nesta jornada missionária. Entendendo a grande comissão, entenda a autoridade da missão, o modelo da missão, o conteúdo da missão e a promessa da missão. Tem aqui então a conclusão e depois algumas aplicações. Primeiro, compromisso com a autoridade de Cristo. Cristo mandou, nós obedecemos. Investimento em relacionamentos discipuladores. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Não é simplesmente sair por aí falando qualquer coisa, mas nos envolvermos no discipulado, fazendo discípulos do Senhor Jesus. E por último, o cultivo de uma vida de obediência e ensino. Nós precisamos viver a palavra do Senhor e confiar na promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez de que nós não estamos sozinhos. Ele está conosco e nos fortalece para continuar a missão. Esse é o primeiro sermão dessa série, que eu tenho certeza que será uma bênção para a tua vida e para a tua juventude, em nome de Jesus.